Ah, é? Agora Aí, foi. recording in progress. A mulher até fala bem inglês, então Fala inglês direitinho. ainda, ainda aprendem bem inglês, beleza? Então vamos lá. Obrigado, cara. Aí eu vou passar para mim, você vai continuar gravando normalmente. Aí tem mais gente entrando aqui. Então a minha ideia hoje é apresentar o curso, discutir com vocês o nosso percurso. Legal? É só isso. É bem simplão. Eu estou com um problema para entrar na negócio de AVA. Já é o segundo semestre que tem um problema. Eu entrava sempre com uma senha que não era minha e agora nem isso eu estou conseguindo. Então eu estou vendo lá como é que vai ser isso para liberar, porque aí algum material eu libero lá. Alexander, Medieval 1, na verdade é só quinta-feira, não é isso? É terça e quinta, não é? Posso estar enganado, mas é quinta, não é amanhã não, amanhã é quarta. Dá uma olhada aí, é quinta-feira, é Medieval 1. A próxima aula é quinta-feira, no seu horário. Ah, então tá. É porque o Alexander botou aqui que seria amanhã, mas é quinta-feira. Então vamos lá. Então hoje eu vou apresentar e vamos discutir aqui como vai ser. Há muito do material que eu vou usar tem na internet disponível em PDF, mas nem tudo está lá. Então, eu estou vendo como que eu consigo. Depois, qualquer coisa, eu pego o contato de alguém, eu vejo com. Tem um aluno meu que passa para o pessoal do Cafio, passa para vocês que estão inscritos. Eu vejo e, de qualquer maneira, vai chegar nas mãos de vocês, tá? Então, nem precisa se preocupar. Então, vamos lá. Eu dividi o curso Filosofia da Religião, se eu não me engano, esse é o 1, né? Eu dividi em 4 momentos. O primeiro momento é uma discussão com o filósofo Nietzsche. E eu não escolhi esse filósofo à toa. É porque ele é uma espécie de ponto de inflexão na história do que a gente poderia chamar de história da filosofia da religião. Então, ele é um ponto, assim, uma espécie de divisória. É um, ele é a passagem de um momento para o outro. Eu gostaria de discutir com vocês, primeiramente, o problema, a famosa expressão nietzschiana, Deus está morto ou Deus morreu. Muita gente, de maneira extremamente ingênua, acredita que Nietzsche esteja pregando algum tipo de ateísmo. E o que acontece com essa expressão é que ele inviabiliza dois extremos da nossa tradição de pensamento religioso. O primeiro extremo é o teísmo. E a gente vai ver o que isso significa. O teísmo, ele parte de um pressuposto de que, de alguma maneira, a racionalidade dá conta de ou provar ou caracterizar os conhecidos atributos da divindade, independentemente de qual seja a divindade. A gente acredita que a racionalidade dá conta. E essa noção de divindade teísta se identifica com noções muito importantes da nossa tradição histórica e cultural. A noção de fundamento, por exemplo. A noção de causa. Na noção de causa, a noção de causa primeira e de causa final. Atributos como onipotência, onipresença, justiça e assim por diante. Então, essa tradição muito comum, muito conhecida, é que geralmente orienta a gente quando a gente fala sobre alguma coisa religiosa, ou quando alguém quer fazer alguma crítica religiosa. Geralmente é a tradição teísta. A gente vai ver que a noção de morte de Deus vai solapar, vai desconstruir as possibilidades da gente continuar falando da nossa experiência religiosa de mundo, ou das nossas experiências religiosas de mundo, no plural, a partir desses pressupostos. Por outro lado, os ateísmos modernos, sobretudo, que surgem na Europa a partir do século XVIII, na história da filosofia europeia, ocidental, esses ateísmos, eles têm uma base antiteísta. O que significa isso? Eles se orientam ainda pelo horizonte de compreensão teísta. Então, é muito comum, por exemplo, a gente querer falar da experiência religiosa de maneira negativa. Mas é simples inversão do que o discurso anterior dizia. Por exemplo, Deus não existe. Entende?
E a gente entende a existência da mesma maneira que o teísmo entendia a existência. Deus não existe por quê? Porque se Deus é o sumo bem, existe mal no mundo, logo, Deus não existe. Deus é onipotente. Se Deus é onipotente, é o sumo bem, existe males no mundo, logo, Deus. Então, o ateísmo ocidental moderno, filho do século XVIII, ele é filho da tradição teísta. Ele se move dentro do mesmo horizonte. Quando Nietzsche assinala o acontecimento histórico da morte de Deus, é um acontecimento, não é uma prova racional. A gente vai ver isso. Nietzsche não quer dizer que Deus não exista. Ele não quer mostrar que os atributos da tradição não existem, nada disso. Ele está dizendo que os eixos de compreensão dessa tradição esboroaram, se dissolveram. E exatamente isso impede a manutenção, seja do teísmo, seja do ateísmo. Então, a gente vai ver, eu vou citar aqui. É um autor que eu já dei alguns cursos na UERJ, bastante cursos até. Ele tem textos que ele fala profundamente contra os ateísmos em geral e profundamente contra os teísmos em geral. E a partir desse acontecimento histórico, como ele mostra, ele cria outras possibilidades de se falar em divindade, como em se falar de outras experiências religiosas de mundo. Um dos conceitos, um dos operadores conceituais importantíssimos para entender isso no Nietzsche é a divindade Dionísio, como ele vê na Grécia Antiga. E depois ele vai se apropriar dela, no último momento da obra dele, já para o final, e vai ressignificar o modo como ele compreendia, e vai opor essa divindade ao que ele chama de crucificado, que não é Jesus de Nazaré, é o Cristo dos cristãos e cristãs. E ele mostra que crucificado e Dionísio são disciplinas... Ah, tá, vocês estão discutindo aqui, eu estou achando que é comigo, não, mas realmente eu não sei. Tem que ver, são disciplinas colaborativas, eu não sei nada disso. Eu sou da UERJ há vários anos, eu não entendo nada dessas coisas burocráticas, mas vai lá. O que interessa aqui é mostrar que, quando Nietzsche opõe Dionísio crucificado, ele está falando de dois tipos de vida radicalmente diferentes. E é o questionamento desses tipos de vida que possibilitam a Nietzsche ressignificar o discurso religioso fora dos eixos da nossa tradição. Entende? Então, eu quero ver com vocês, nesse momento do curso, que é o primeiro momento, eu quero ver com vocês alguns passos. Primeiro, a morte de Deus e a crítica do cristianismo. Nietzsche tem uma crítica, aliás, muitas críticas. Eu vou me fixar numa crítica, que está numa obra do final da vida dele, intelectual, 1888, O Anticristo. É uma obra complexa, pequena, extremamente árdua para se entender os meandros. Eu vou fazer um recorte e tentar mostrar como Nietzsche reconstrói o cristianismo a partir de Paulo e não de Jesus. E diz que Jesus nada tem a ver com o cristianismo. Ele segue Tolstói, Dostoiévski, reconstrói a história do judaísmo a partir de dois vetores e mostra que Jesus é um Buda. Ele tem a ver com budismo e não com a tradição sacerdotal judaica e com a tradição cristã de Paulo. Pronto. E a partir disso ele distingue muita coisa. E mostra que a nossa tradição ela vai ser atravessada pelas qualidades de vida semeadas pelo cristianismo ao longo da história.
sobretudo pelos valores hegemônicos cristãos. Então, Nietzsche está preocupado com o problema do valor, a gente vai ver isso. Perguntar pelo valor dos valores instituídos pelo cristianismo ao longo dos séculos. O que esses valores são diante da dinâmica propriamente dita da vida? E ele entende a vida a partir de conceitos que a gente ainda vai ver. Em seguida, eu quero mostrar como Nietzsche repensa a divindade a partir, como eu disse antes, de Dionísio. E opõe essa divindade ao que ele vai chamar de crucificado, em dois textos muito conhecidos, cujo título é o mesmo título para os dois, Dionísio contra o crucificado. Então eu vou tentar mostrar isso. E esses dois textos, um deles foi publicado e o outro ele deixou nos cadernos dele e foram publicados depois da morte. Eu vou ler com vocês aqui para a gente perceber as diferenças e o que interessa a ele com o resgate da divindade Dionísio. E, por fim, eu quero mostrar como que Nietzsche abre para a gente uma possibilidade. Na tradição filosófica ocidental, quero marcar isso aqui, na tradição filosófica ocidental, em falar de divindade fora do modo de compreensão teísta, fora desse eixo. É isso que eu quero mostrar. E quero mostrar como que isso é importantíssimo na nossa tradição de pensamento. Entende? É importantíssimo. Caso contrário, vou fazer um parênteses aqui. Se a gente vai se aproximar de tradições culturais distintas das tradições ocidentais, sem levar a sério os pressupostos das tradições ocidentais, a gente acaba interpretando muitas experiências de mundo, primeiro como experiências religiosas, o que já é um problema, porque o conceito de religião é um conceito ocidental. E ele é elaborado tanto na Roma Antiga, a Grécia não conhece esse conceito. Cícero elabora um conceito de religião importante, quanto na Idade Média. A Idade Média é cristã, sobretudo. Onde a religião tem a ver... São 3 palavras em latim. Geralmente a gente fala só uma. Fala religar. Não é bem isso, não. Reler, reeleger e religar. São Tomás de Aquino diz isso claramente na Suma Teológica e mostra a história desse conceito. Esse conceito é nosso, é ocidental. Então, é comum da gente entrar, por exemplo, agora está sendo, graças a Deus comum, né, interessante a gente entrar em tradições como os povos originários das Américas, a África Negra, e a gente entra com esse arcabouço conceitual, que é nosso, sem saber que é nosso, achando que ele é de qualquer um. E não é. E quando a gente fala de uma deidade, por exemplo, na Índia, ou quando a gente fala de um orixá, por exemplo, na cultura iorubá, ou quando a gente fala de Olorum, que a gente fala que é Deus Supremo, essa adjetivação é ocidental. E a gente tende a entender, por exemplo, Olorum, tem um texto riquíssimo do Pierre Verger sobre isso, riquíssimo, a partir das categorias ocidentais sobre religiosidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é importantíssimo a gente entender a relatividade dessas categorias. Isso aparece claramente a partir do Nietzsche. O Nietzsche nos dá isso. Olha, gente, toma cuidado. Vocês estão indo falar, por exemplo, do candomblé Queto Nagô. Maravilhoso. Como é que vocês estão falando? A partir de quais categorias? E mais, é possível a gente se desvencilhar de todas as categorias? Nós fazemos parte, temos matrizes, entende? Como é que a gente fala? Como é que a gente se relaciona com essa alteridade? É assim? Basta achar que ela é legal? Entende? Ao mesmo tempo, é possível se relacionar, mas a gente tem que estar sempre olhando para a relatividade dos modelos que são operados nas nossas análises, sempre.
Entende? E são modelos muito claros. Por exemplo, livre-arbítrio. São conceitos nossos. Livre-arbítrio é um conceito nosso. Deus é um conceito nosso. Alma, enquanto princípio imortal da vida, no caso do ser humano, que vem da tradição órfica, por exemplo, grega, é um problema nosso. E a gente opera isso tudo como se fosse de qualquer um. Então, o Nietzsche ele nos dá esse susto e nos abre a possibilidade de novas perguntas para se falar de outras experiências de mundo que operam ritos, mitos, nomes de deidades, de divindades, como quer que seja. Então, eu quero abrir com Nietzsche. É importante isso. No segundo momento, a minha ideia é pegar um autor brasileiro, que eu já dei um curso na UERJ só sobre ele, por sinal, um autor muito bom. Eu queria pegar esse autor porque ele veio da tradição nietzschiana. Então, ele veio dessa tradição. E, ao mesmo tempo, ele está interessado em pensar uma outra possibilidade religiosa dentro das demandas latino-americanas. Então, ele veio dessa tradição, é bem interessante. Ele cita Nietzsche, ele conhece isso, ele vê o problema do Nietzsche, e ele ressignifica a experiência religiosa com novas matrizes. Esse autor é o Rubem Alves. É uma pena que ele agora começou criou-se a primeira sociedade internacional Rubem Alves, né? Eu até vou falar num evento em novembro sobre ele. É um autor muito rico. Ele é uma espécie de pai da teologia da libertação dentro da tradição protestante. A tese de doutorado dele, de 1968, acabou de ser publicada no Brasil em 2019 com o título oficial dela, da Universidade de Princeton, que foi defendido nos Estados Unidos, por uma teologia da libertação. Ele é o primeiro autor a utilizar essa nomenclatura, que vai ficar famosa 3 anos depois com Gustavo Gutierrez, um teólogo peruano católico. Então, já na tese de doutorado dele, depois de um outro livro chamado, né, que foi traduzido como Gestação do Futuro, depois de um artigo de 1975 chamado Deus Morreu, Viva Deus, depois de um livro chamado O Enigma da Religião, Rubem Alves vai pensar a experiência religiosa para além da compreensão metafísica dessa mesma experiência. Então, ele usa o Nietzsche. E ele pensa que a religiosidade está ligada ao corpo. Religiosidade é uma experiência corporal. E corpo, para ele, não é corpo biológico. Corpo, para ele, vem da integração de termos muito específicos. Imaginação, desejo e criação de futuro. Então, ele diz que a religião é um fenômeno da imaginação. Divindades nascem do corpo. E o significado das divindades está ligado ao modo como elas proporcionam produção qualitativa de futuro, ou seja, um futuro que seja outro. E esse futuro que seja outro está ligado aos sofrimentos políticos sociais que se naturalizam nas culturas em geral. Então, ele faz uma espécie de radiografia das divindades, para dizer que as divindades, elas falam de possibilidades outras do ser humano ser num mundo que seja outro. Ou seja, em cada divindade habita uma possibilidade de futuro renovador do mundo e não somente do ser humano. E por isso é que ele diz que nenhuma tradição secular vai retirar do ser humano
a possibilidade de gestar divindades. Porque enquanto houver opressão, as divindades falarão dos futuros diferenciados que nós exigimos que o mundo tenha. Portanto, ele vai reler um monte de gente, inclusive Fanon, que voltou a estar na moda agora. Engraçado isso, né? Fanon era um autor lido à beça pela teologia da libertação. Muito lido. E ainda bem que retornou o pensamento decolonial para cá. Então, ele vai conjugar divindade e libertação histórica. E vai mostrar que essa libertação tem vetores distintos. Ele vai tentar mostrar que a experiência religiosa, independentemente da nomenclatura, independentemente dos ritos religiosos, a experiência religiosa ela nasce de uma relação histórica renovada com o mundo. Uma relação que quer engravidar o mundo de liberdade, em meio às dores das opressões históricas que nos arrastam. Entende? Por isso que o Rubem Alves vai criar, em 1981, uma expressão muito conhecida, para quem estuda isso, é claro. Ele vai dizer que, no fundo, a teologia é uma experiência erótico-herética do corpo. Erótica por quê? Porque as divindades querem engravidar a vida de prazer por viver. Prazer por viver. Tesão por viver. Herética por quê? Porque toda experiência religiosa nasce de uma heresia, a inadaptação a este mundo, tal qual ele se encontra. Entende? Então, o Rubem Alves vai ser engraçado. É uma pena que ele é pouco estudado. Né? Eu vou participar de um evento agora, eu e a Ivone Gebara vamos abri-lo sobre o Rubem Alves. E vai ter gente do mundo inteiro. Vai ser no final de novembro. E vai ter gente da Itália, Estados Unidos, Alemanha. Muita gente estuda a obra dele. Por causa dessa ideia de que a experiência religiosa é uma fratura e não uma continuidade. Entende? E é uma fratura do corpo. É o corpo querendo que o mundo possa ser um lugar onde a festa e o prazer possam ser celebrados. Então, nós vamos estudar 3 momentos, né, um pouco da obra dele. Primeiro, para uma teologia do post-mortem de Deus, ou seja, uma teologia que nasça do que vem depois da morte de Deus. Depois da morte de Deus, vem muitas divindades, entende? São divindades diferentes, mas vem divindades. Depois, corpo, desejo, imaginação e teogonia. O corpo como instância produtora de divindade. Terceiro, o sentido erótico e herético da religiosidade. Legal? Esse é o segundo momento do curso. Terceiro momento do curso. Eu vou estudar com vocês a obra dessa mulher que eu acabei de citar, que, para mim, é uma das maiores feministas da história do país. E feministas que articulam. Ai, Márcia, eu tenho que ver. Não sou eu que estou organizando, eu só fui convidado, mas é um amigo meu que está na frente disso. Então, eu posso ver como é que faz para se inscrever, tá? Márcia, eu aviso aqui. Eu amanhã vou estar com essa pessoa, no encontro sobre Rubem Alves. E eu pergunto isso para ela. É um professor da Federal do Juiz de Fora que está organizando, das Ciências da Religião. Então, eu gostaria de estudar com vocês um pouco da obra da Ivone Gebara. E eu considero essa mulher espetacular. Uma freira que foi perseguida, né, perseguida por uma certa ala da Igreja Católica,
uma freira que tem 2 doutorados, um em Ciências da Religião, na Bélgica, e outro em Filosofia, na PUC de São Paulo. Uma mulher impressionante, a produção literária dela, e ela é a mãe da chamada teologia ecofeminista. Teologia ecofeminista. E se vocês lerem a tese de doutorado dela em Ciências da Religião, se chama Rompendo o Silêncio. O subtítulo é Por uma teologia, por uma fenomenologia feminista do mal. Se vocês lerem isso, está traduzido pela Vozes, ano 2000, se não me falha a memória. Se vocês lerem esse texto, e se vocês lerem Memórias de Plantação, da plantação da Grada Quilomba, vocês vão ver que a gente tem uma pensadora que antecipou o método de pesquisa da Grada Quilomba. Podem ler lá. E dialogou com um monte de gente da Europa, da América do Sul, da África. E isso, a tese dela é antiga, foi publicada depois. Então, é uma teóloga e filósofa assim, que eu considero impressionante. E ela tem a capacidade de escrever de uma maneira clara, bonita, sabe? Leve. Acabou de publicar, saiu agora, há poucas semanas, um livro sobre antropologia filosófica, que ela fala de uma antropologia filosófica ecológica e feminista. Bonito aberto o livro. Eu estou lendo o livro. Então, eu queria estudar com vocês alguns elementos importantíssimos da obra dela, porque também ela percebe que o teísmo, Ivone Gebara, Lohane, o nome dela é Ivone Gebara, com G. Ó, essa obra dela aqui, eu até botei aqui atrás, porque essa é bem pequenininha, a coleção Primeiros Passos. Ó, Ivone Gebara, O que é Cristianismo? É uma obra pequena dela. Mas ela tem muitas obras grandes, densas, assim, legais. Essa mulher, ela percebe que para a gente fazer, para a gente falar, fazer um discurso religioso, a gente tem que sair da doutrina e ir para a experiência vivida. Entende? Sair da doutrina, sair da codificação racional e moral e ritualística. Eu estou vendo aqui a Luísa, a Sofia, né, o Zé Guilherme. Vamos pegar e chegar na vida da Luísa e fazer o seguinte, Luísa, me desculpa, é só um exemplo mesmo, sabe? Não estou pensando em nada, não. Digamos que você, Luísa, tem uma experiência que é bem brasileira. É católica por um lado, mas vai a um terreiro de vez em quando, sabe? E quando alguém diz que seria bom você ia fazer uma meditaçãozinha, sabe? Você vai lá e faz uma yoga de vez em quando, né? Isso é bem brasileiro, né? Que é esse mosaico, essa interseção de matrizes religiosas distintas e que moldam um modo de ser específico. E você leva a sério isso, Luiz. Você faz uma novena aqui e você, no dia de São Jorge, você, porra, é devota de São Jorge, mas também é devota de Ogum, sabe? Ogum e São Jorge tem nada a ver um com o outro. Mas você é devota e é capaz de fazer oração e ter no altar os dois, mas é capaz de fazer meditação, é capaz... Entende? Vamos dizer isso. Eu posso chegar para você e falar assim, ô Luiz, isso não tem sentido nenhum, cara. Ogum é orixá. Sabe? Ogum é orixá. São Jorge é São Jorge, é um santo. Um orixá não tem nada a ver com codificação moral da experiência religiosa. Santidade no cristianismo tem a ver com moralidade e com a graça de Deus. São experiências incompatíveis. E outra coisa, yoga, meditação zen budista, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso chegar para você e falar isso, Luiz. Sabe? E você vai chegar para mim e é capaz de você até se convencer, é verdade, pô, nada a ver, estou misturando e tal. Ou é capaz de você chegar para mim e falar assim, não me interessa, Alexandre, isso faz bom sentido para mim.
Sabe, isso faz sentido para mim. Não faz sentido para a doutrina. Não faz sentido para quem fica cagando regra em nome de uma doutrina. Mas isso dá um sentido para a minha vida, cara. E eu consigo me emocionar com Ogum, com São Jorge e com Buda. Sabe, você pode falar isso para mim. E eu vou ter que engolir. Por quê? Porque é a sua experiência. E se eu chegar para você e falar, mas o que surge na sua vida a partir dessa interseção de heterogeneidades? Luiz, você pode chegar para mim e falar assim, cara, quando eu vou lá e faço uma oração para Ogum, me dá força. Sabe, quando eu vejo aquela imagem de São Jorge com um dragão, sabe, pisando, pisoteando com uma lança, sabe, isso me faz enfrentar meus problemas. E eu tenho filhos, eu tenho problemas em casa. E quando eu medito, e estou diante da imagem de Buda, do Buda Sakyamuni, sabe, eu encontro paz, independentemente do que você entende por esses termos, sabe? Se eu sair do nível cognitivo teórico e for para o nível experiencial e existencial, a experiência religiosa se torna outra coisa. Então, a Ivone Gebara está interessada em ir para esse lugar. Para a religiosidade enquanto uma sabedoria prático-existencial de vida, que vai falar como a sua vida produz sentido através dessas orações, dessas meditações, dessas práticas. Como que Padre Cícero permite pessoas do Brasil inteiro, mas sobretudo no Nordeste brasileiro, uma experiência de mundo muito abrasileirada e ao mesmo tempo repleta de esperança. E esperança que se revela na fome, na sede. Sabe? Padre Cícero curando uma criança de lombriga. Ah, mas Padre Cícero não é santo, não foi canonizado. Mas você está falando de um diretório teológico de Roma. Gente, o povão não está nem aí. Pergunta àquela mãe que teve o seu filho curado de lombriga, quem é Padre Cícero? E pergunta ao teólogo do Vaticano, da comissão que vai canonizar santos e santas, por exemplo. Ah, muito diferente. Mas não importa. Religiosidade é experiência viva, diz a Ivone Gebara. E é ali que a gente tem que pegar. A produção de sentido que se dá ali. O que as divindades, as práticas religiosas falam do modo como nós habitamos a vida, o mundo, a terra. Então é isso, esse é o lugar ali. E ela vai para lá. E a partir disso, ela vai pensar o discurso das mulheres, os signos religiosos, os símbolos religiosos, patriarcais, machistas, que inviabilizam nessas experiências uma série de possibilidades que o patriarcado sempre inviabiliza. Por exemplo, o orgasmo da mulher. Por exemplo, o orgasmo, que é um problema sério do patriarcado cristão. E ela vai em cima disso, porque isso aparece nas falas, nos desejos, na carne dessas pessoas. Mas também está em jogo a terra. Não só os seres humanos dessas experiências. Está em jogo, nas mulheres periféricas, como ela diz, uma relação com o rio, com a árvore, com a plantação. Uma relação de estranhamento, de despossessão, de aviltamento, por exemplo, na relação da mulher periférica com saneamento básico. Então, ela quer entrar nessas experiências e quer possibilitar novas possibilidades
para os símbolos e práticas religiosas concretos. Entende? Uma mulher católica fala de Maria, que é um símbolo extremamente importante no catolicismo em geral, assim como nas igrejas ortodoxas, por exemplo. Mas fala de Maria como? Que experiências remetem a mulher a si, ao mundo, quando ela se relaciona com Maria? São muitas experiências possíveis. A Ivone Gebara vai escrever um livro com uma outra teóloga que eu conheço também, que é a Maria Clara Bingmer, Maria, Mãe de Deus, Mãe dos Pobres. Que é interessante, desvinculando Maria da ginecologia mariológica. O que significa isso? Acreditar que Maria é o símbolo da virgindade, da pureza sexual. Entende? Que é um modo da mulher se tornar mulher por meio do símbolo de Maria. Vamos usar uma linguagem psicanalítica. A castração. E retira de Maria todo o poder de insurreição que aparece no Magnificat, por exemplo, do Evangelho de Lucas. Entende? E aí, Maria, ela diz sim a Deus. Logo, a mulher diz sim a uma certa igreja que fala da vontade de Deus de modo patriarcal. Então, ela vai mostrar como é que isso se forma. E como é que o símbolo de Maria forma o corpo de uma mulher cristã ao longo dos séculos. E como esse mesmo símbolo pode ser trabalhado para outras significações possíveis de mundo. Entende? Então, ela vai ali. Eu queria estudar um pouco disso, um pouco só, com vocês. Vou citar aqui. Primeira coisa, o sentido horizontal das experiências verticais da fé. O sentido horizontal das experiências verticais da fé. Ou seja, a fé ela é uma certa experiência de verticalidade e é sempre interpretada como uma experiência de cima para baixo. A Ivone Gebara vai mostrar que o sentido vertical é a horizontalidade. Todo signo religioso só mostra o seu respectivo sentido na verticalidade, da horizontalidade das nossas experiências. Entendeu? Isso permite a ela uma revolução teológica ao lidar com os símbolos religiosos, sobretudo cristãos. Segundo, a existência como teia. Ela interpreta a existência como teia. Teia de viventes humanos e não humanos. E a questão das narrativas teológicas. Ou seja, assim como o Rubem Alves e o Nietzsche, a gente vai perceber o seguinte, que essas pessoas não são relativistas. Ah, qualquer narrativa se equivale. Não, não se equivale, não. Quero lembrar, dentro da tradição cristã, que ela se move na tradição cristã. No século XIII, você tem no mesmo eixo histórico Inocêncio III, famoso Papa, poderosíssimo, e São Francisco de Assis. Ambos falavam o mesmo credo. Sabe? E participavam das mesmas liturgias. E como disse o Leonardo Boff num livro muito bom sobre São Francisco, eram duas experiências radicalmente opostas. Entende? Então, não é qualquer coisa que vale. A Ivone Gebara, assim como Nietzsche, mas, sobretudo, Rubem Alves, vão colocar o que eu tenho chamado de termômetros da fé, na linguagem teológica judaico-cristã, fé, que não é uma palavra que vale para toda a cultura, diga-se de passagem. Mas são termômetros que estão para além da análise da coerência doutrinária. Entende? Ou seja,
eu posso pegar, ó, Maria como símbolo religioso e produzir mulheres que silenciam diante da violência doméstica. Porque Maria disse sim a Deus e silenciou-se, que é uma interpretação muito usual da figura de Maria e que foi manipulada na Alta Idade Média, sobretudo quando tinha peste na Europa. Quando tinha inchaço nos feudos, Maria foi virgem, ninguém transava. Aí morria gente, uma peste, por exemplo, no século XIV. Maria disse sim, a mulher tinha que engravidar. Entende? Então, Maria foi operada para muita coisa. A outra coisa são as mulheres latino-americanas, que a partir das reflexões das teólogas feministas, a começar por Ivone Gebara, começaram a ler o Magnificat, onde Maria diz que Deus olhou para a humildade da sua serva e retirou do trono os poderosos e exaltou os humildes. É isso. E é uma Maria que se orgulha de ter sido veículo de insurreição e destituição de poderosos. Isso é outra experiência. Entendeu? Isso pressupõe novos termômetros. No lugar da coerência racional de uma doutrina, ou de um conceito que opera numa doutrina, é possível avaliar o sentido das experiências alimentadas, proporcionadas, estimuladas por certas práticas religiosas e até por certas doutrinas. É possível fazer perguntas bem básicas. A Luísa começou a acreditar em reencarnação. Antes ela não acreditava. Mas aí ela se tornou, por exemplo, espírita. Aí a Sofia chega e fala assim, não, Luiz, nada a ver. Jesus ressuscitou, na verdade, a ressurreição nega a necessidade de ciclos reencarnatórios. Elas vão ficar brigando aí a vida inteira. A outra é eu perguntar, quem a Luísa se tornou por meio dessa nova crença? Entendeu? É uma outra pergunta. Não é qual é a verdade doutrinária, mas quem ela se tornou. Ela pode ter se tornado vaidosa, extremamente arrogante, porque agora ela é dona da verdade, que a Sofia não tem. Mas a Sofia também é arrogante, vaidosa, porque ela se acha dona da verdade, que a Luísa não tem. É isso. Ou a Luísa pode ter ressignificado de maneira extremamente interessante a sua vida. Vamos dizer numa linguagem bem espírita. Espírita, hein? Não estou dizendo que eu concordo com nada disso. Não estou aqui para isso. Mas se o sentido é evolução, e se Kardec diz lá, fora da caridade não há salvação, então o sentido da evolução é a caridade, então ao invés dela ter que retornar sempre para a Terra para aprender, por que não utilizar essa viagem como uma oportunidade de exercer a caridade? Ela pode se tornar isso. E transformar a crença na reencarnação em estímulo para a caridade. É outra questão. Entende? Então, eu posso sair do nível da coerência doutrinária para o nível da qualidade existencial. Por fim, último tópico dessa autora, gênero, ecologia e fé. Gênero, ecologia e fé. Ela vai articular esses três problemas. Nós vamos ver por quê. Qual o sentido disso? De pensar, elaborar práticas e narrativas que articulem a categoria ocidental, quero lembrar também, de gênero. A tese de doutorado, né, de uma mulher de cultura iorubá, Yoronke Oyeyumi. A invenção da mulher. Leiam essa tese, está publicada no Brasil. Ela mostra que na cultura iorubá a categoria de gênero não faz sentido. Entendeu?
faz sentido a categoria de senioridade. O velho, a velha. Então, ela mostra lá, por vários artifícios argumentativos, que não é bem assim. Então, o gênero é uma questão nossa. É uma categoria importantíssima, poderosíssima, mas também ela é relativa a certos contextos, é claro. E a Ivone Gebara a utiliza e cruza com os problemas ecológicos. Como, por exemplo, faz hoje, atualmente, muito bem, Vandana Shiva, né? Uma ativista ecofeminista, que articula gênero e ecologia de uma maneira brilhante. Tem várias falas dela no YouTube, tem livros dela traduzidos, né? Leiam Monocultura da Mente. Vocês vão ver lá, tem uma parte que ela articula gênero, ecologia. Então, nós vamos ver isso na Ivone Gebara. E, para terminar, última parte do curso, eu propus Teologia Decolonial da Umbanda. E já vou me explicar aqui bastante até. A Bela, desculpa, eu não tinha visto, aliás, duas questões aqui. A invenção da mulher, ou das mulheres, acho que está no plural traduzido. É muito boa essa tese. Leiam, quem puder, leiam, compre essa tese. Deve estar uns R$60. Essa tese é muito forte. Acho que foi o Silvio que perguntou, professor, aquela erotização segundo Rubem, que o senhor falou há pouco, tem a ver com a vontade de poder ou de potência no Nietzsche? Tem, de certa maneira, a ver com uma certa vontade de potência ou de poder em Nietzsche. Uma certa. Por quê? Porque nem toda vontade de poder é celebrativa. Vontade de poder é um conceito que nós vamos tratar rapidamente aqui, é um conceito performático. Mostra que a vida, ela não existe a vida, existem modos de vida. Antes da vida ser um substantivo, ela é um verbo, viver. Existem modos de viver. Existem modos afirmativos, existem modos reativos, ressentidos. Então, isso que o Rubem Alves entende por erotização é um modo que eu estou chamando aqui de celebrativo. Tem uma afirmatividade, né? Tem uma afirmatividade que ele traz consigo. Então, não é qualquer vontade de poder que traz consigo essa possibilidade, entende? Mas é um tipo de vontade de poder, você está certo, Silvio. Espera aí que eu estou vendo, tem mais coisa aqui. De nada, amigo. Então, teologia decolonial da Umbanda. Eu tenho pesquisado Umbanda já há alguns anos. Escrevi, em 2019, um livro a pedido de um malandro. Não fui eu que quis escrever, já estou dizendo logo aqui, né? Não sou um bandista. E minha esposa se tornou um bandista porque eu fui dar uma palestra num terreiro de Umbanda, no Meia, em 2007, e ela incorporou lá. E eu nunca fui um bandista. E de lá para cá, isso começou a me tocar bastante. E começaram a me chamar, comecei a fazer muitas amizades. Quando eu passei no concurso para a UERJ, me chamaram para lidar com um núcleo de pesquisa chamado PROEPER. Programas de Estudos e Pesquisas das Religiões. Esse ano, agora, no meio da pandemia, eles me colocaram agora para o coordenador desse núcleo. E eu fazia parte lá de eventos, me chamavam para coordenar estudos e tal. E eu fiz muitas amizades na Umbanda e no Candomblé, muitas amizades. E começaram a me chamar, eu começava a ir, eu participo de outros núcleos, tanto de pesquisa quanto de experiências religiosas, comecei a ir. E em 2017, eu conheci uma mãe de santo, muito amiga minha, e a gente participou de um evento sobre intolerância religiosa. Tivemos vários encontros depois, e o malandro dela pediu para eu escrever sobre ele. Então, saiu em 2019 um livro chamado Teologia da Malandragem. E foi muito importante para a minha vida pessoal, assim, acadêmica, esse livro. Não foi um livro escrito para ser um livro acadêmico, mas acabou que teve uma pegada em certos momentos acadêmicos. Isso abriu muito o horizonte, assim, que eu estava pesquisando. Inclusive, eu comecei a notar muito descompasso na literatura que eu tinha lido de Umbanda até então.
entre as entrevistas que eu fiz com aquele malandro, com as pessoas que conviveram com aquele malandro, que deram depoimentos sobre as experiências que tiveram com ele, com os outros guias de Umbanda que trabalhavam naquele terreiro, eu notei que tinha um descompasso entre o discurso doutrinário e tal, e aquele discurso vivencial ali. Exatamente como a Grada Quilomba faz com, né, o racismo cotidiano, como a Ivone Gebara faz com a religiosidade cotidiana, sabe? Há um descompasso. E eu comecei a notar que a gente tem que rever os nossos métodos para investigar a Umbanda, sobretudo. Porque não há um livro-texto na Umbanda, né? O oráculo da Umbanda não é o Ifá, por exemplo, não é um jogo, é o corpo. É o corpo mediúnico, é a entidade ali, né? Então é muito difícil, assim. O próprio Roger Bastide disse que era a experiência religiosa mais difícil de se pesquisar que ele tinha visto. Roger Bastide, hein? Olha que coisa. Então, eu escrevi esse livro e caracterizei a Umbanda, na introdução dele, como teatro religioso do oprimido. A partir das minhas entrevistas, eu percebi que é uma possibilidade, não estou dizendo que é a única, nem a melhor, nem nada disso. Aqui não me importa isso. Há uma possibilidade de entender a Umbanda como teatro religioso do oprimido. Augusto Boal tem o teatro do oprimido, a Umbanda teria a possibilidade de ser interpretada como teatro religioso do oprimido, por causa do modo como ressignifica os lugares históricos daquelas personagens que aparecem nas giras, nas consultas e assim por diante. No imaginário, nas músicas, né? A preta velha, o preto velho, o caboclo, a cabocla, as pombagiras. E hoje eu estou estudando, exatamente hoje, agora nesse momento, publiquei ano passado um livro cujo capítulo final é sobre pombagira. Eu fiz várias entrevistas, apresentei em vários congressos as entrevistas. Esse ano eu voltei a fazer mais entrevistas. Toda semana eu faço entrevista com pombagira. Amanhã eu tenho uma entrevista. Nos lugares mais loucos que vocês imaginarem. Amanhã é na praia. O outro foi na Lapa, no meio da Lapa, 10h30 da noite. Imagina, que loucura. Sabe? Eu. E a pombagira nos arcos da Lapa. Porra, doidaço, cara. Entrevistando com o meu bloquinho, sabe? Discutindo com a dona Cabaré. Que maluquice, cara. E eu publiquei esse capítulo grande, é o maior capítulo do livro, interpretando as pombagiras como corpos feministas decoloniais e profanos no sentido do Agamben. E deu muito certo. E eu retornei para conversar com elas sobre aquilo e elas disseram que é aquilo mesmo. Tá? E agora eu estou querendo fazer um livro só sobre elas. Eu ainda estou com um problema com o título. O primeiro título é Exu Mulher, depois Teologia das Encruzilhadas. Eu não sei mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa parte do curso ainda está em gestação. Eu tenho uma literatura legal, interessante sobre isso, mas eu vou apresentar muito aqui, além da literatura, as entrevistas. A gente tem que respeitar esse lugar de fala. Entende? É uma religiosidade brasileiríssima, tem uma brasilidade, tem um cruzamento de matrizes plurais como, né, afro-ameríndia, a gente poderia dizer assim. E tem umbandas que são com uma pegada mais de Kardec, mais espírita, né? Já existem muitos trabalhos sobre esse tipo de umbanda. Mas eu queria respeitar essas experiências que eu estou vendo lá. Eu tenho privilegiado certos terreiros com matrizes negras mais acentuadas. Porque aparecem certos questionamentos, sobretudo das pombagiras, a pressupostos morais que interessam essa pesquisa. Então, é isso mesmo. Minha esposa faz um curso com um rapaz de São Paulo, que eu tenho acompanhado, que ele mesmo fala, olha, minha umbanda é esotérica e tal. E aí tem que respeitar, é isso mesmo. Então, desculpa, Felipe, eu vi que você está com a mão levantada. Antes de eu apresentar, fala, meu amigo, o que você ia falar? Então, bom dia, gente. Bom dia, galera. Eu sou o Felipe, na verdade, sou aluno da Letras, né? Até me perdoe o atraso, eu estava perdido com um link, que eu mandei 2 e-mails e acabei só vendo a resposta de um. Aí, quando eu fui ver, já estava, falei, caramba, perdi a hora.
Mas, Sem então, problema. quando eu abri a aula, já começou com uma discussão bem interessante, né? Porque é exatamente isso que eu estava buscando nessas discussões na universidade. E acho que a Letras ainda não conseguiu me responder algumas coisas, né? Acho que ainda não conseguiu, então eu caí para cá, né? Nossa, foi tanta provocação que eu fiquei muito assim, não sei nem por onde eu começar, porque são muitas, né? Eu gostaria de comentar, mas eu acho que eu vou começar pela romantização hipócrita, se é que eu posso botar assim, mais ou menos como a literatura vai descrever, né? Da onde vem essa romantização hipócrita de outras culturas nas suas ressignificações, por exemplo? E eu vou começar pelos orixás, né? E eu vou começar também pelo índio, né? Eu vou começar por esses dois pontos que eu acho que fica mais fácil de a gente entender, né? Será que essa influência romantizada do orixá, né, em que ele tem que ser... Eu não vou nem começar a falar muito da questão branca, porque isso está muito óbvio, né? O orixá sincretizado, ele é branco, porque ele é o próprio santo católico, não se discute mais isso, né? O que a Umbanda de Itacuja branca, que essa palavra hoje me incomoda bastante, né? A gente vai descobrir a origem da coisa, a gente vai, começa a se incomodar com algumas coisas, né? E essa Umbanda moderna, que para muitas pessoas é antiga e na verdade não é, porque ela já é uma restauração, né, de um culto que já existia, né? Ela não conta aquela história de que o Zélio fundou, blá, 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 e muita gente acredita nisso, e a gente sabe que na verdade, isso já é uma coisa uma influência do próprio modernismo na sociedade, né? Ela se intitula como uma religião oficial, ela é oficializada a religião, né? Deixa de ser um culto apenas, né? Mas é claro que isso vai acontecer com muitas romantizações. Então, o orixá, muitos itãs vão se perder, né? O Xangô, ele não é mais aquele cara machista que tem 3 mulheres, né? Ninguém sabe disso mais, não é importante isso para essa nova Umbanda. O Xangô, ele é apenas um orixá São Jerônimo, né? Bonzinho, que você reza para ele com uma vela e acabou. Ótimo, isso dá certo. Sim, a questão da fé, a gente não discute a questão da fé, mas eu chamo... Depois a gente conversa. A gente, então, começa por aí, né? E Ogum deixa de ter, a Yansan deixa de ser, ela não é passado, não é que ela já deixa de ser, eles não passam, não é interessante para essa Umbanda, né? Vamos dizer assim, essa Umbanda branca, eu vou botar por essa, né? Ou como queiram chamar, discutir itãs, que são as lendas, né? Não é interessante saber se Yansan rodava por aí, né? Ela andou com algum, andou com Xangô, traições, né? Que a gente sabe que tem nesse mundo das divindades, né? Eu vou dizer pagãs ou neopagãs, ou deuses, enfim. Isso é comum, né? A questão do sexo, né? A questão da humanização, a questão das vontades, né? Do amor, do ódio, né? Algum corta a cabeça dos membros da aldeia. Isso não é mostrado. O candomblé já aceita isso de uma forma mais, vamos dizer assim, menos... Ainda tem alguma influência ali cristianizada, claro, né? Uma influência da... Né? Mas minha pergunta seria, isso é influência do cristianismo de alguma forma, não seria? Da própria religião? Vamos ver isso, assim, vamos ver um pouco. De certa maneira, né? Uhum. A Umbanda, ela surge em contexto colonial, né? O nosso cristianismo é um cristianismo colonial. Assim como o candomblé também surge em contexto colonial. A gente tem que dizer isso também com todas as letras. E o modo de resistência... Eu tenho um aluno no doutorado aqui da UERJ, que ele eu até fico com vergonha, eu até falo para ele, rapaz, você é o meu orientando, que eu tenho mais vergonha de orientar, porque ele é um professor da UF, de Yorubá e cultura Yorubá, ele é um babalorixá conhecidíssimo, que é o Márcio de Jagum. Eu fiz curso com ele de candomblé, né? E agora eu vou fazer um curso com ele sobre de Yorubá e tal. Estive no terreiro dele algumas vezes, sou amigo pessoal dele, e ele veio fazer doutorado comigo. E ele está estudando candomblé e decolonialidade. E ele escreveu muitos livros muito bons. Então, como é que você vai orientar um cara desse? A única coisa que eu oriento é a parte filosófica de decolonialidade, que é uma parte que eu estudo, e falo, olha, cuidado com esse conceito e tal. E o resto, cara, eu não sei nem como chamar a banca para avaliar um cara que escreveu 1000 coisas e tal. Mas ele tem umas interpretações importantíssimas sobre a sobrevivência cultural, por exemplo, da cultura iorubá no Brasil colonial, sabe? Ele tem umas colocações assim extremamente interessantes. Então, todas elas têm a ver com
com um certo maniqueísmo cristão. Como que você sobrevive em meio à hegemonia de um maniqueísmo religioso cristão? O cristianismo ele produz maniqueísmos. Então, ele mostra as linhas de fuga históricas e como também isso trouxe marcas. Ou seja, também essas tradições foram marcadas por esse maniqueísmo. Ou seja, elas não são meramente as resistências, né? Os verdadeiros heróis e heroínas. Também trazem consigo as marcas de uma batalha que, por vezes, de uma guerra que, por vezes, as batalhas foram perdidas. Então, ele cita, olha, como é difícil você não moralizar um orixá, por exemplo. Né? Eu não vou nem falar do caso de Exu aqui, vou deixar de lado isso. Mas é claro que isso tem as marcas. Agora, a gente tem que perceber o seguinte, que é o que eu vou tentar mostrar nesse momento do curso. A minha ideia com vocês é ensaiar uma teologia decolonial da Umbanda. É ler a Umbanda de perspectiva decolonial. Por que isso é importante? Porque a noção de colonialidade não se reduz à noção de colonização. E a colonialidade, ela trabalha com elementos heterogêneos. Então, vamos chamar isso de lógica colonial. A lógica colonial, ela trabalha com elementos, no caso nosso no Brasil, no caso da América como um todo, com elementos cristãos, claro, com a hegemonia cristã, discursiva, moral, mas também, desde 1492, né, desde o final do século XV, trabalha com a hegemonia do mercantilismo, trabalha com a hegemonia da racialização das relações. Apesar do conceito de raça ser de fato do século XIX, mas as relações são racializadas. Então, só citei alguns aqui. É só para ilustrar que a noção de colonialidade ela não trabalha com eixos únicos. Ela trabalha com interseção de eixos. Então, é claro que um dos eixos importantíssimos para entender tanto o problema das resistências dos candomblés e das umbandas, ou do batuque de Xangô, essas experiências de matrizes afro-ameríndias e africanas, é você entender o corte religioso, claro. E, nesse sentido, a hegemonia cristã é um problema colonial, seríssimo. E eu vou tentar tratar isso. Entretanto, tem outros elementos importantes que a colonialidade traz consigo. Um dos elementos importantíssimos que todo mundo tem falado por aí, graças a Deus, é os epistemicídios. E os epistemicídios não são fomentados só pelo cristianismo. São fomentados pelas ciências modernas, por exemplo. Pelo ideário da Revolução Francesa, por exemplo, quando entra nas Américas. Século XVIII já. Positivismo, século XIX. Então, tudo isso forma um mosaico colonial. O cristianismo é um dos elementos importantíssimos do mosaico. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando. Tem uma tese de doutorado muito importante sobre Umbanda, que foi defendido na França, mas é de um brasileiro, que foi professor na França e no UFMG, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, Renato Ortiz. Leandro, a gente vai ver epistemicídio. Epistemicídio faz parte da lógica colonial, que é você destruir, invalidar, subalternizar, silenciar conhecimentos cujos critérios de validade ou modo de produção de conhecimento ou as noções de verdade, de falsidade, ou seja, a produção de conhecimento não ocidental e não europeu é assassinada pelos conhecimentos hegemônicos europeus. Por exemplo, eu citei aqui, né, o jogo de Ifá, o oráculo. É um conhecimento. Entendeu? É um conhecimento. Por que a gente ri da astrologia, ri do jogo de búzios?
Por causa do epistemicídio. Porque há uma fabricação colonial da destruição da importância dessas formas de conhecimento. Isso é um epistemicídio. A gente ainda vai estudar isso. Então, o que eu quero estudar com vocês aqui? Então, já estou dizendo que é um recorte, hein? É isso que eu estou querendo dizer aqui. É um recorte. Eu vou dar a palavra para os guias, sobretudo as guias, no feminino mesmo, que eu estou ouvindo, e está tudo anotado. Então, é um material que está aí, vivo, vivíssimo, ainda não foi publicado. Então, eu quero, primeiro momento, mostrar o que eu tenho chamado de teatro religioso do oprimido. Como é possível interpretar a Umbanda como um teatro religioso do oprimido? Teatro, essa expressão não fui eu que inventei. Eu escrevendo sobre o malandro, ele me falou essa expressão. Teatro. E a partir disso eu comecei a elaborar. E aí eu discutia com ele, discutia com a Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, a Dona Sete, Rainha das Sete Encruzilhadas, a pertinência dessa expressão. Então, teatro religioso... Oi, fala, Felipe. Você falou em questão de ressignificação, né? Eu lembro que eu escrevi um trabalho, na verdade foi uma prova de literatura que eu escrevi, né? E falava justamente da Maria Padilha, dessa questão da deterritorialização e reterritorialização, né? Que acontece também nesses momentos, porque ela teoricamente, ela existiu, ela foi um personagem que existiu, né? Ela é espanhola, né? De Sevilha, se não me engano, né? Do século XIV, século XV, se não me engano. 14. 14. Sempre me enrola a questão dos séculos. E ela existiu, isso não tem muito o que questionar, porque ela foi uma figura histórica, né? Ela tem essa história arquivada, etc. Tem até o castelo lá e tudo que ela foi. A princípio seria amante de um rei, de um príncipe, né? Não lembro bem. E aí, posteriormente, ela realmente conseguiu que ela, né? Casa, enfim. E aí, aqui no Brasil, o que se faz com ela? Se ressignifica. Ela pode ter várias origens. Ela pode ser negra, ela pode ser branca, ela pode ser prostituta, ela pode ser cigana, ela pode ser... E aí já vem essa questão da folclorização. Mas isso aí é um assassinato à fé. Não creio. Eu acho que dá para... Na visão literária, pelo menos, de filosófica, a gente consegue fazer isso. Na religião, na questão... Dentro da fé em si, interna, né? Não vendo pelo lado externo, fica mais difícil, né? Falar folclorização parece até que eu estou diminuindo a questão, mas eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido de a gente ressignificar, né? A gente pega a Maria Padilha, ela deixa de ser uma Maria Padilha, ela passa a ser várias. Aí entra o conceito de falanges, né? De linhas, de vários lugares, que também é uma coisa nossa. E que, se eu não me engano, foi Mário Filho, ele é um babá, né? Do Rio de São Paulo, do Pantera Negra, e ele é um grande pesquisador de ciência da religião, né? Ele é militar, inclusive, se aposentou há pouco tempo, e, se eu não me engano, foi ele que falou alguma coisa do tipo, né? Essa questão da ressignificação, né? De essa coisa da falange, se eu não me engano, isso foi também uma criação, acho que da época ali do Lourenço Braga, do Mata Silva, né? Que até então não se tinha esse conhecimento, eles teorizaram Umbanda via conceitos kardecistas e cristãos, e esse termo falange logo vem nesse momento, mas até então não se tinha muito essa noção de falange, linha, não sei o que e tal, pá. E a Maria Padilha, claro, né? Ela já tinha o seu nome ali, ela foi ressignificada, reinterpretada, remetaforizada, enfim. Né? Felipe, vamos ver, a gente vai ver isso. Tem uma literatura boa sobre isso. Aliás, tem uma literatura muito importante sobre isso no Brasil, da Maier, que é uma Maria Padilha e toda a sua quadrilha. É um livro muito importante sobre isso. Ele é muito tempo esse livro, é verdade. Né? Eu tenho ele aqui, não tem como passar para vocês, mas eu tenho aqui. Né? E também da Monique Ograt, tem uns textos bons dela sobre isso. Mas vamos lá. Só para completar aqui. O segundo momento que eu quero estudar aqui com vocês é a corporeidade. 3 modos de entender, 3 modos, não estou dizendo que são os únicos, de pegar a corporeidade na Umbanda, que nos interessa para pensar a decolonialidade da Umbanda. Primeiro, a noção de corpo subversivo. Depois, corpo oracular. Corpo oracular.
e depois corpo encruzilhado. Acabei de apresentar um trabalho num congresso internacional de fenomenologia sobre corpos encruzilhados, onde eu interpretava exatamente isso. Como que em algumas entrevistas que eu fiz, apareceu essa ideia de que o corpo é uma encruzilhada. Um certo candomblé trabalha isso, um certo candomblé. Na Umbanda, isso aparece de uma maneira interessante. Você tem uma semiótica importante, que ela é político-existencial da corporeidade. Então, eu quero pensar esses elementos do corpo. Portanto, o transe, que é um trânsito, como um acontecimento performático corporal específico. Então, eu vou trazer para cá alguns conceitos, algumas experiências e algumas falas para tentar pensar essa outra corporeidade. Tem um trabalho da Patrícia Birman, que é uma antropóloga até que deu aula na UERJ, não sei se ainda dá, a medicina social, se não me falha a memória. Tem um trabalho muito bom dela sobre transe e transformação corporal na Umbanda. Maravilhoso. E quando chegar lá, eu vou avisar. E, por fim, o último... Oi, fala, amigo. Não, termina aí que eu queria fazer uma colocação. Claro, claro. E, por fim, Exu Mulher, seria a última parte. Feminismo e decolonialidade nas pombogiras da Umbanda. Eu estou quase fechando, tá? Com uma amiga minha, na verdade eu tenho duas grandes amigas que eu já entrevistei suas respectivas pombogiras, e elas se colocaram à disposição das pombogiras estarem conosco, falarem para a gente. Então, eu tenho as entrevistas delas, eu entrevistei mais de uma vez cada uma. E eu estou vendo qual que seria importante, porque no outro curso meu da pós-graduação, uma das pombogiras vai falar, então já está fechado. Então, eu estou vendo se a outra, que é a Maria Mulambo das Almas, se ela pode falar para a gente. Então, falar. E eu já fiz isso com ela em outra ocasião, pelo Zoom, por incrível que pareça, pelo Zoom. Eu fiz isso com as duas pombogiras, com a Dona Sete e com a Mulambo. Tem gente que acha que é uma loucura, mas eu fiz. E elas aceitaram. E eu respeitei, e eu fiz isso por pesquisa. Então, elas estão vendo com as respectivas pombogiras se elas se colocam à disposição para vir nesse curso. Então, uma delas está quase certa, que é a da Maria Mulambo. Se estiver certa, a última aula nossa vai ser com ela. Entendeu? A gente vai ouvi-la e vai perguntá-la. Perguntar. Não é desafiar, não é nada disso. É perguntar. E ouvir aquela experiência ali, aquela voz ali. Essa é a ideia. Então, eu estou terminando com essa perspectiva da Umbanda e começando com uma desconstrução radical do modo ocidental de compreensão da religião com Nietzsche. E vocês espero que a gente perceba que nisso que a gente vai falar na Umbanda, repercute essa desconstrução inicial nietzschiana. Não porque a Umbanda tem a ver com Nietzsche, nada disso. É porque hoje a gente pode analisar experiências religiosas com matrizes não morais e não metafísicas, porque Deus está morto. Entende? Porque Deus está morto. Então, é isso que eu quero mostrar nesse curso. Porque Deus está morto. Então, a polissemia das divindades pode voltar a falar. E a gente pode percorrer essa multiplicidade de autoras e autores, de experiências, e de maneira não dogmática, não doutrinária, tentar descrever e tentar pensar. Então, só para concluir, então, isso é o fio condutor do curso. Quero deixar claro aqui o seguinte, estou vendo que tem uma galera aqui, tem 42 pessoas que entraram aqui. Quero deixar claro algumas coisas que eu sempre digo quando eu dou essa disciplina. A minha área de pesquisa é filosofia da religião, então é uma disciplina que eu amo, de paixão. Mas eu quero colocar algumas distinções importantes. A primeira, a gente não está aqui para defender religião. Nenhuma. Nenhuma. As críticas que são feitas ao modo da gente pensar, conceituar e assim por diante, a religiosidade em geral, não tem nada de pessoal.
Nada de pessoal. Então, essa é a segunda coisa que eu quero deixar claro. Porque eu já tive... Primeiro curso meu, quando eu passei no concurso para a UERJ, foi sobre o anticristo do Nietzsche, na filosofia da religião. Então, tinha gente que ia lá para querer falar mal da igreja A, B, C, D. Não, gente, isso aqui não está em questão aqui. Está em questão aqui a gente respeitar a heterogeneidade das experiências religiosas, todo mundo que estiver presente aqui. Entende? Respeitar. É da Opus Dei, vai respeitar. É do Candomblé de Angola, vai respeitar, é isso. Não estou aqui para violentar ninguém, isso não é meu lugar, nem de vocês. A terceira coisa que eu acho importantíssima ser dito, eu, particularmente, Alexandre, levo muito a sério a ideia de autores como Pierre Hadot, como Michel Foucault, como o próprio Nietzsche. Filosofia é modo de vida. Filosofia é modo de vida. Então, me interessa mais aqui pensar possibilidades de exercício da vida em meio a todos esses autores e autores e questões que nós vamos discutir. Então, filosofia não é vaidade acadêmica. Entende? Então, isso é importante por quê? Porque todo curso acadêmico, o mais importante não é trazer o que a gente sabe, é cultivar o mistério que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. A douta ignorância, como dizia Nicolau de Cusa. Sabe? Então, é importante aqui para a gente não saber, levar a sério isso. Abrir mão das nossas armas conceituais. Estou falando para mim também. Sabe? De narcisismos, de vaidades. Que a filosofia nos possibilita isso. Questionar modos de vida. Por isso é que eu não levo a sério prova, trabalho, isso tudo para mim é bobeira. Matéria eletiva eu não dou trabalho, não dou nada, a não ser que vocês queiram escrever, eu leio. Me interessa aqui a gente discutir, cultivar modos de vida. Entender esses modos, essas experiências de mundo. É isso que me interessa aqui. Não é quem sabe mais, quem sabe menos, isso é bobeira, isso não dá conta. O grande Sócrates nunca escreveu uma obra. É isso. Então, oi, desculpa, João. Fala, meu amigo. Então, boa noite, meu nome é João Bosco, bom dia, né? Boa noite, cara. O que é isso? Virou Exu agora? Não, é porque eu sou da turma da noite, aí eu tô de manhã agora, entendeu? Mas Fala, assim, eu tô percebendo que você, trazendo Nietzsche para a discussão da filosofia da religião, você, pelo menos, eu não sei se é a sua ideia, mas eu percebo que existe essa possibilidade de colocar o fenômeno religioso como uma manifestação artística, né? Ou seja, como arte. Você apreciar a religião como arte, ou seja, você está preocupado com o subjetivismo, com aquilo, com as paixões que desperta certa religião em mim, por exemplo, né? Ou na pessoa, né? Ou seja, preocupado com a singularidade que tem nas religiões e a beleza e como apreciar isso, né? Apreciar a beleza que tem em cada religião, porque, né, cada religião ela tem uma singularidade. Só rapidamente aqui falar na minha história, eu há muitos anos eu comecei a pesquisar, eu andava com a galera satanista, eu queria saber sobre cabala, aí, entendeu? Aí fui parar na Ordem Rosa Cruz, e aí, por causa da Rosa Cruz, eu comecei eles diziam, né, que todas as religiões falam uma mesma verdade, porém com uma linguagem diferente, uma visão meio iluminista, talvez. Mas aí eu comecei a ir parar em tudo quanto é tipo de religião. Eu fui na Umbanda, fui no Kardecismo, estudei com os Testemunhos de Jeová, fui na Igreja Mórmon, fiquei muito tempo lá. Mas eu me meti em tudo quanto é lugar. Igreja Messiânica do Japão. E assim, aí eu fui perguntar para um Exu, na Umbanda, com aquela visão platônica, né, como ocidental, né? Eu fui perguntar para ele, chamava Seu Marabô. Eu perguntei para ele, qual é o maior segredo do universo? Ele, o quê? Qual é o maior segredo do universo? Ele, isso aí você tem que perguntar pro cara lá de cima. E desconversou e virou assim.
me ignorou. Então, assim, aí eu comecei a perceber que, na verdade, mais interessante do que buscar a universalidade que tem nas religiões é buscar a singularidade, né? Buscar o que cada religião tem de singular, e eu imagino que seja essa, ou seja, como uma forma, como, por exemplo, eu era roqueiro, só gostava de rock, e agora eu consigo apreciar qualquer estilo de música quando é do meu gosto, quando é legal, quando eu gosto, né? Então, assim, é isso, né? Só para fazer umas distinções aí. Subjetivismo não tem a ver com Nietzsche. Nietzsche, ele desconstrói a noção de sujeito. Então, é só para deixar claro o seguinte. Eu entendi o que você quis dizer, mas no caso do Nietzsche, do fio condutor do curso, né, que vai abrir o curso com Nietzsche, o Nietzsche ele possibilita outros modos de questionamento que são importantes para o que a gente vai fazer. Entende? Perguntas como essas, né, como você fez lá para o Exu Maraboa, né, sobre verdades universais e tal, isso Nietzsche vai questionar a pertinência de perguntas que se naturalizaram na nossa tradição. Por exemplo, o que é Deus? O que é o ser humano? Essa pergunta vem da Grécia. O que é? É a pertinência dessas perguntas que será colocada em xeque a partir da noção de morte de Deus. Então, existem outras maneiras de você questionar o fenômeno ou as experiências religiosas em geral, e que não passam por certas questões ou certas perguntas que se tornaram tradicionais. Então, a gente vai ver isso. E isso pressupõe uma desconstrução da noção moderna de subjetividade. Então, não é o que a religiosidade é para cada um. Porque o que vai estar em jogo aqui, o que a gente vai ver, é o primado da relação. A noção de relação ela vai se tornar central ao longo do curso. A gente vai ver. Com Rubem Alves, com Nietzsche, começando por Nietzsche, depois com a Ivone Gebara e, por fim, com a Umbanda. Né? A noção de teia, a noção de rede, a noção de relação. Então, essa noção ela não se reduz à noção de subjetividade no sentido clássico. Então, a gente vai estudar isso. Mas o que eu ia terminar dizendo aqui, antes do que você falou, João, que é importante, é o seguinte, é que mais importante do que o fenômeno religioso que a gente vai estudar é a noção que cada vez mais tem sido importante nos estudos de filosofia da religião, de fenomenologia da religião, de teologia das religiões. Luiz Marcos, você está deixando aberto, meu amigo. Obrigado. É a noção de espiritualidade. Entende? Por que eu quero trazer essa noção aqui? Nosso curso não é sobre espiritualidade. Meu curso na pós-graduação vai ser sobre espiritualidade. Espiritualidade é um conceito que nasce no século XIX, importante, e ele tem a ver com o cultivo de modos de ser e das qualidades desses modos de ser. Então, já existe hoje espiritualidade laica, espiritualidade ateia, na França, por exemplo. Foucault usou a palavra espiritualidade, Pierre Hadot usou a palavra espiritualidade. Muita gente tem se servido disso. E para interpretar a filosofia como exercício espiritual, como diz Pierre Hadot. Então, interessa aqui para a gente, nesse curso, transformar o questionamento da religiosidade em espiritualidade. Entendeu? Em perguntar pelas formas de vida que estão implicadas ali. Pela grandeza ou não grandeza, pela qualidade das vidas que estão sendo cultivadas nessas múltiplas experiências religiosas de mundo. É isso que importa. Entende? Muito mais do que saber o que é, qual a verdade de, qual é a causa. Apesar da gente vai falar sobre isso, mas não é isso que está em questão aqui. Entendeu? Então, eu estou dizendo isso para a gente já vir para esse curso aqui desarmado, né? Eu tenho dito isso na pós-graduação. Deixe Narciso dormindo na cama, sabe? A gente não está aqui para falar de si, a gente está aqui para repensar a possibilidade de vida a partir desses estudos. Não porque a gente está aqui para fazer disso aqui uma escola coach, nada disso. É porque a gente vai ver que o que está em jogo nesses autores e autoras são formas de ser. São formas de ser. Legal? Então, vamos tentar entrar aqui para isso, para discutir isso. A gente lê, discute os conceitos, é importantíssimo saber os conceitos, e a gente tenta entrar, mergulhar nesses modos, de maneira respeitosa,
cada qual pode ter sua tradição religiosa ou não, não importa. Não importa. Isso aqui é filosofia. E a gente vai lidar de maneira respeitosa com os fenômenos. Legal? Oi, professor. Bom dia. Fala, Cosme. Oi. Fala, meu Oi, bom amigo. dia. Olha que eu te vi Tudo bom, aqui. querido? Pô, muito bom estar de novo aqui, né, contigo, né, na terça-feira, né, dia bom para a gente discutir. Desde o período passado, minhas terça-feiras foram bem mais tranquilas com as tuas aulas. Então, assim, eu queria só tirar uma dúvida que é mais burocrática, né, sobre a bibliografia, se você vai disponibilizar ou se ela já está disponível naquele drive que você disponibilizou no período passado, ou se... Olha, cara, tem... pode todo mundo pegar aí, meu telefone é esse aí. Pelo amor de Deus, só não fiquem, porra, mandando nudes que a minha esposa vai dar um tiro, rapaz, que me mandam de sacanagem no WhatsApp. Olha, tá aqui meu celular. Eu posso mandar qualquer coisa, algumas coisas em PDF para quem pedir, adicionar, ou eu vou falar, olha, gente, manda para mim uma mensagem que eu vou mandar para disponibilizar alguma literatura, porque esse problema no AVA não resolve comigo, já tem mais de um ano e neles não resolvem. Então, se eu puder mandar por WhatsApp ou por e-mail para alguém e depois distribuir, seria melhor para mim. Beleza? Aí você pode pegar todo mundo que quiser, manda aí para mim. E aí, cada semana a gente vai discutindo aqui. Eu tendo a literatura em PDF, eu mando para vocês na hora. Pode ser? Beleza, Cosme? Tá, porque a gente tem aquele grupo, né, que eu não sei se dá para criar outro grupo, eu não sei mexer exatamente nisso, mas, assim, é só uma questão que a gente pode ver isso, claro, né, sobre a questão do corpo, né, que você falou na Umbanda. Um sentido dele é subversivo, o outro é oracular e o outro é o corpo como encruzilhada. Corpos encruzilhados. Isso, encruzilhados. Eu já queria assim, meio que assim, vai trabalhar os conteúdos, mas eu já fiz assim um filtro diante de duas coisas que eu já quero sair pesquisando, né? E que eu queria pegar contigo a bibliografia, assim, precisa de dois temas, que um é a questão da Gebara, que ela trabalha a fé, né, no sentido da experiência vivida, né? Qual é a bibliografia que ela trabalha sobre isso? Que aí eu já quero procurar para começar a leitura, claro. Entendeu? E a outra é sobre essa questão da corporeidade, né? Principalmente ela no sentido oracular. Aonde que eu consigo também essa bibliografia? Boa, cara. Posso te passar o seguinte, cara. Esse da Ivone Gebara, essa coleção que eu citei para vocês, de Primeiros Passos, tem um livrinho dela, tem 2 livrinhos dela muito bons. O que é teologia feminista e o que é teologia. Nos 2 ela trata disso. No que é teologia feminista, no último capítulo, ela trata a teologia como sabedoria religiosa. E aí ela tem uma parte que ela fala que a fé é uma aposta de que a vida tem sentido, apesar do não sentido, sabe? Bonito a beça. Eu confesso que essa é uma coisa que me emociona, assim. Tem muito não sentido na vida, tem muito absurdo. Mas a fé aposta que faz sentido. Que pode fazer sentido. Então... Bonito. Oi, Estel, fala. Muito bonito. Forte. Nossa, gostei. Lindo, né? Ou seja, a fé não é um conjunto de crenças. A fé aposta que faz sentido teimar em continuar a viver, sabe? E ela diz isso lá. E isso abre espaço, porque isso tem a ver com a tradição judaica mesmo, bíblica, que a fé é uma relação de confiabilidade naquilo que você não pode prever e nem se assegurar. É uma relação de confiança, de entrega. Portanto, ela chama de aposta. Isso está nesse livro, O que é Teologia Feminista. É maravilhoso isso. E em relação aos corpos da Umbanda, eu vou publicar isso. Então, isso já está, eu já mais ou menos formulei aqui, vai se transformar num artigo chamado Corpos Encruzilhados. Mas tem um livro, tem uma parte do livro, O que é Umbanda, também da mesma coleção Primeiros Passos,
de 1985, se não me falha a primeira edição, da Patrícia Birman, que é maravilhoso, e tem uma parte que ela fala sobre corporeidade e o ego sintônico, a ideia de ego sintônico, que a psicologia, a psiquiatria trabalham. E ela diz que um corpo da Umbanda, ele é um corpo que quebra a ideia de eu sintônico das ciências psi-ocidentais. Porque é um eu que pode ser outro. Então, é um corpo plástico. Porque é um corpo que pode ser outros eus sem necessariamente aniquilar o eu. Então, é um eu que se pluraliza, portanto, é um corpo plural. Entende? Então, a Patrícia Birman que me chamou a atenção para isso. E é interessante, por que é um corpo oracular? Né? O Márcio de Jagum fala isso muito bem. Né? O oráculo da Umbanda é a incorporação. E é engraçado, significa que é um corpo ancestral. Porque você tem a ancestralidade tornando-se carne. Então, você tem, ao mesmo tempo, um corpo encruzilhado. Por que encruzilhada? Né? Que Exu é o senhor da encruzilhada, porque é o senhor dos caminhos. Porque você tem, na incorporação, possibilidade de outras possibilidades. Que é a noção de encruzilhada. Eu perguntei para a vovó Cambinda, do Cruzeiro das Almas. Eu fiz uma entrevista com ela ano passado. Muito forte a entrevista. Não, perdão, ano passado, antes da pandemia, eu perguntei assim, por que você faz o sinal da cruz? Perguntei propositalmente, né? Ela vai riscar o ponto, faz o sinal da cruz. Eu falei, por que você faz o sinal da cruz se a cruz é o símbolo daqueles que crucificaram as pessoas escravizadas, como vocês? Ela me deu a resposta mais impressionante, que eu fiquei, até hoje eu penso nessa resposta. E a resposta é a seguinte: cruz não, meu filho, cruzo. Cruzo pega a cruz e transforma em encruzilhada. Cruzo pega a cruz e transforma em encruzilhada. Então, pensar o caráter de encruzilhada da corporeidade é pensar que, na lógica colonial, um corpo da Umbanda abre possibilidades decoloniais de ser. Entendeu? Isso, professor, faz muito sentido, porque na própria Umbanda, né, o sentido assim, que cada pessoa, né, tem os seus orixás, né, os seus oris, né, que os orixás tecem, né, a regência, né, mas que cada pessoa também tem o seu Exu, né, que o professor, o Rubens Saracense, ele explica isso em um livro, né, e cada pessoa, né, tipo, esses corpos encruzilhados, eu vejo nesse sentido, né, que a gente é o próprio sentido dos caminhos, né, não exatamente encontrar uma encruzilhada, mas cada passo que a gente dá é uma escolha, entendeu? E por cada um ter o seu Exu, né, tipo, a gente está nessa encruzilhada constante, né, para cada escolha, para cada caminho. Faz muito sentido, gostei muito. É bonito, né? Eu acho isso... Desculpa, Estel, você ia falar? Desculpa-me. Não, era mais ou menos nessa levada do entendimento que o colega colocou que me veio um raciocínio também. E também o porquê, né? Assim, que a encruzilhada normalmente ela se parece realmente com uma cruz, porque é uma rua num centro com 4... Como é que se fala? É uma rua longa que se divide sempre em 4 partes, né? Que a gente entende, né? E as pessoas, assim, normalmente têm aquela crendice, né? De passar numa rua assim, fazer o sinal da cruz, realmente. E, às vezes, não é no sentido até católico, cristão de ser, mas em sentido de respeito pelo que se acredita, pelas crendices que tem, folclóricas ou não, de, assim, por mais que você não acredite, ou você acredite loucamente, você faz por respeito. Eu acho isso, assim, uma coisa muito mais bonita, muito mais forte, assim, que é a parte do respeito. Você não precisa de acreditar, de ter fé, nada. Você tendo respeito, ali eu já me sinto mais protegida.
por mim mesmo e por uma coisa espiritual que a gente sabe que está pairando ali naquele momento. Sei lá. Eu acho isso muito forte. E sempre assim, desde criança. Eu vi as pessoas fazendo e isso foi me pegando e faço. Acho bem interessante. Bonito, bonito. Ó, esse livro é uma dissertação de mestrado orientada por um amigo meu, que é Baraperspectivismo. É uma dissertação de mestrado em filosofia. Está pensando o caráter perspectivo do corpo, né? Exu Bara é o Exu que se manifesta, né? O corpo que se manifesta como, vamos dizer, encruzilhada, como Exu, né? É o Exu na individualização radical da corporeidade. Então, Estela, é muito interessante isso, que essa tese ela flerta com Nietzsche para pensar Exu contrapor Exu ao logos ocidental, ao logocentrismo ocidental. E, em consonância com Nietzsche, pensar exatamente a encruzilhada em T. É isso mesmo, Silvio. Nesse livro trata disso numa parte. É bonito pensar que esse baraperspectivismo significa que Exu como corporeidade, vou usar uma linguagem mais interessante até para a Umbanda do que para o Candomblé, porque tem mais a ver com os centros urbanos, né, do Sudeste brasileiro, né, quando a Umbanda começa a florescer, que é a esquina. A esquina. Sabe o que é uma esquina? Entendeu? O que é uma esquina? A encruzilhada como esquina é algo muito importante. Não sei se vocês já foram na Lapa. É só pensar o malandro da Umbanda a partir da Lapa, no Rio de Janeiro, que dá para perceber bem isso que a gente está querendo. Rapidamente aqui, fazendo algumas considerações. Você chega na Lapa, a esquina ela é um horizonte muito maior do que uma simples dobra. E é exatamente essa indeterminação que se dá no entrecruzamento de caminhos que faz com que esse autor chame Bara de baraperspectivismo. São perspectivas múltiplas que se entrecruzam e não necessariamente se negam, porque tem um ponto que elas se cruzam. A esquina faz isso. Ela é integração, ela não é a segmentação. Ela é integração do múltiplo. E o múltiplo é o múltiplo de caminhos, no plural. Então, quando eu vou a Lapa, recentemente eu fui a Lapa e entrevistei, falei aqui, né? Entrevistei uma dona cabaré, uma Maria Padilha, e ela estava embaixo ela estava na esquina, literalmente na esquina daquela imagem que está escrito Seu Zé, né? O Seu Zé Pilintra, tem agora uma pintura linda, e eu a encontrei ali, num ponto que você olhava, parecia que abria assim, a ladeira, a rua de baixo e o resto da Lapa. Sem encruzilhada. E é engraçado pensar a vida como isso. Sabe? Não é estar numa encruzilhada, como se estivéssemos naquilo que os ingleses chamam de trouble, uma enrascada. Encruzilhada não é enrascada. Encruzilhada é indeterminação do entrecruzamento de possibilidades. Aí fudeu. Aí deixa. Vários caminhos, né? Vários caminhos. Várias vertentes ali. Você para ali num centro e dali você tem várias escolhas, assim, e, tipo, não é como a gente quando chega ou quando a gente fala assim, a gente tem 2 caminhos para seguir. A encruzilhada é justamente o contrário disso. Coloca com várias vertentes de caminho, e isso que eu acho muito interessante também, professor. Nossa, essa matéria já foi a minha favorita. Minha amiga. Isso. Muito, muito, muito interessante mesmo. Vamos ver que a gente faz um curso bonito. Acho que o mais bonito, sem sacanagem, eu sou de tradição protestante e cada vez mais plural nessas experiências, pluralíssimo, cada vez mais me enriquecendo. Mas o que eu acho mais legal disso tudo é o que o grande preto velho Paulo Freire nos ensinou, sabe? No final da experiência tem que ter a boniteza.
Entendeu? Tem que ter boniteza. Se não tiver boniteza, é uma merda. Se filosofia não tiver boniteza, é uma merda. Sabe? A gente está aqui para quê? Né? Para saber A, B e C. Não, tem que ter boniteza. Ou como disse Adélia Prado, grande mística brasileira, ela disse que aquilo que vale a pena nos faz chorar. Não porque dói, mas porque traz gratidão. Entende? Traz gratidão. Eu espero que a gente termine esse curso com a gratidão de quem entrou nos cruzos, nas encruzilhadas e viu beleza, boniteza. Então, um beijo para todo mundo. Terça-feira a gente está aqui, tá? Posso perguntar uma última coisa? Fala, Matheus. Fala, amigo. Porque tá aqui como colaborativo, eu cheguei meio atrasado, desculpa. Sem problema. Fala que é filosofia medieval 1, né? Colaborativa, não é isso? Você vai entrar nessa coisa de filosofia medieval também? É só quinta-feira. É terça-feira religião tá. E quinta-feira medieval. Não sei por que fizeram isso, porque eu pedi para botar primeiro medieval na terça e logo depois a filosofia da religião, e eu dava tudo no mesmo dia. E eu não sei quem inventou isso, cara, que ferrou a minha vida, porque eu tenho muita coisa para fazer nessa vida, cara. E aí, tipo, 7 da manhã eu vou estar aqui quinta-feira. Porra, não sei nem o que falar, cara. Galera, Valeu. Beijo grande, tá? Obrigado. Professor. Oi, bom Marcos. dia, professor. Por gentileza, em relação exatamente a essa questão das colaborativas, eu só gostaria de esclarecer. A filosofia medieval, você já falou que em religião você não vai propor nenhuma atividade de aferição. E na medieval, porque elas são colaborativas, e aí eu não sei se fica a mesma nota para as duas, se você vai dar notas separadas. Em tese, as colaborativas, já está pré-estabelecido que a nota seja uma só para ambas, até onde eu sei, não é isso? Márcia, você vê como você sabe mais do que eu, isso eu nem sei. Mas é o seguinte, eu sempre dou um trabalho